Bom dia, gente. Bom revê-los, né? Essa é a minha primeira aula desse ano. Fico feliz da gente poder estar juntos novamente. Inclusive, eu percebo alguns rostos novos, né, no grupo. Espero que a gente caminhe junto de maneira aprazível e com muito conhecimento, muito aprendizado e muita troca. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o encontro com a realidade, que é o capítulo de número 17 da obra que a gente está estudando, né, que é Momentos de Saúde e Consciência, de Joana de Ângeles, para que a gente aprenda um pouquinho com ela sobre nossas próprias percepções, sobre nossas próprias perspectivas, e a gente vai crescendo, se conhecendo um pouco mais a cada dia. Então vamos ao que Joana nos traz. Aliás, é um texto extremamente rico, com bastante reflexão, né? A gente vai, inclusive, postar isso, vai estar sendo gravado para que a gente consiga postar. Então eu cumprimento quem está assistindo fora do nosso horário, quem está assistindo posteriormente, né, para que a gente consiga aprender juntos também. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa tal dessa realidade. E como vocês sabem, eu adoro etimologia, ou seja, o estudo da origem das palavras. E para saber sobre o que a gente está chamando de realidade, vamos lá nas origens e a gente vai encontrar o fato de que a palavra realidade vem do grego res, que é coisa. Como, por exemplo, está na palavra república, a coisa pública. Então, daí é que vem a palavra realidade, é ver as coisas tais como elas são. Olha que interessante isso, né? E como é que as coisas são? Muitos filósofos diriam que a gente nunca vai saber. Mas dentro do olhar espírita e do olhar espiritualista em geral, a gente tem a percepção de que é possível transcender as limitações dos nossos 5 sentidos e enxergar coisas que no nosso dia a dia a gente não enxerga habitualmente pelos nossos condicionamentos. Como é que a gente faz isso? Aí a gente tem alguns autores que vão falar da chamada experiência luminosa. Não, eu não falei luminosa com a letra L de lâmpada. Eu falei luminosa com a letra N de nariz, que vem do grego numen. Olha, numen, que é justamente as coisas como as coisas são. O numen é justamente essa percepção. Ou seja, o texto de hoje nos convida a uma perspectiva nirvânica. E eu estou falando aqui, Nirvana não é aquela banda de Seattle da década de 90, não. Eu estou falando Nirvana do olhar dentro da perspectiva budista, que na perspectiva hinduísta seria o Samadhi, ou Samadhi, como alguns preferem pronunciar. No Zen budismo, alguns falam de Satori, que é justamente o quê? Esse momento em que você é um com o universo. E por ser um com o universo, você entende as coisas tais como elas são. Você é um com Deus. Olha aqui, que rico isso, hein? Você alcançar esse estado de identificação, tamanho que, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. É o estado nirvânico. Ou como disse Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, eu me desidentifico do meu ego para identificar-me com o meu self, que é a instância crística dentro de mim. Então o Cristo em mim se manifesta através de mim de tal maneira que o homem velho morre para dar lugar ao novo homem. Esse novo homem que é o Cristo em nós. Essa é a experiência nirvânica. Tão difícil. E a gente muitas vezes não compreende porque a gente nunca viveu, não sabe como é.
por não saber como é. Inclusive, muita gente diz que isso é uma paródia, isso nem existe, isso nem é possível. Muita gente fala dessa maneira, por quê? Porque se tem como referência, se eu nunca vivi, então não existe. Ou seja, se eu não consigo enxergar raio-x, então ele não existe. Não é assim. A gente sabe que existe o raio-x. A gente é que não tem capacidade de enxergá-lo. A gente vai enxergá-lo apenas através de instrumentos. Então, do mesmo modo, nós temos a literatura riquíssima em exemplos de pessoas que alcançaram um estado pós-humano, transhumano, ou como preferem tantos, transpessoal. Então, é esse estado transpessoal ao qual Joana de Ângeles nos convida quando ela chama ao encontro com a realidade. Diga. Sim, também, né? Mas é bom lembrar que Deus em mim saúda Deus em você. Ou seja, se eu consigo enxergar a essência divina em mim, inevitavelmente eu consigo enxergar a essência no outro. Como diz Jesus nas bem-aventuranças, né? Que é preciso que a gente lembre, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não é porque ele vai desencarnar e ver Deus, é porque ele vai conseguir ver Deus estando encarnado em tudo ao seu redor. Porque tem Deus em si e ele enxerga Deus no outro. É uma onda, quando olha para outra onda, que enxerga o oceano. É justamente a visão, isso é a visão, não é Danilo que fala, é Pierre Weil, né? Que quando uma onda olha para outra onda, né, ele está ali, na verdade, enxergando o oceano. É importante a gente ter essa noção, que é algo que a gente está fadado a viver lá adiante. A gente está fadado a viver lá adiante. Viveremos, queiramos ou não. A questão é que a gente ainda resiste ao processo. E o texto fala muito disso, né, da resistência a esse processo. A gente resiste. Como diz Jung, tudo aqui você resiste persiste. O povo levanta a sobrancelha, síndrome da lagartixa, quando vem uma frase que impacta, né? Porque sim, é verdade, a gente resiste ao processo, a gente quer ainda manter o ego, a gente se apega ao ego. E aí é que a gente entende o mecanismo de defesa do ego que Joana vai explorar bastante nesse texto. A gente vai ler e vai chegar a essa conclusão. O ego, gente, é como se fosse um meio de transporte. Um ônibus, que você pegou um ônibus. Ele é extremamente útil em determinada faixa evolutiva. Daqui até aqui, você precisa disso. Mas no momento em que você se identifica como espírito imortal, você passa a relativizar a necessidade desse ego. Ou seja, você chegou aqui. Você chegou no ponto onde você ia chegar com o seu ônibus, com o seu meio de transporte. Você vai continuar pegado ao meio de transporte? Ou você precisa descer do ônibus? Não é à toa que Ken Wilber é o criador da psicologia integral. É um dos grandes autores da psicologia transpessoal. Aliás, é o homem encarnado que eu considero mais inteligente que eu já ouvi falar. É ele. Ken Wilber. Tem livros maravilhosos, esplêndidos. O Espectro da Consciência, que eu já sugeri a vocês. A leitura do capítulo O Encontro com a Sombra. Se não me falha a memória, o capítulo 7. Que é interessantíssimo para a gente refletir. Ken Wilber, ele critica Jung porque há uma ênfase no olhar dele sobre a obra de Jung na fortificação desse ego. Porque para os jungianos e os pós-psicanalíticos em geral, a gente precisa de um ego estruturante. Ken Wilber vai dizer que a vida o tempo inteiro está botando a gente para questionar esse ego e dizendo que não, a gente tem que destruir esse ego, que o ego realmente é problema. Ou seja, Ken Wilber, de certo modo, tem razão, né? Em trazer questões com relação ao questionamento da função do ego no momento atual em que a gente vive. Às vezes a gente vê um movimento cultural
que é, por exemplo, movimentos identitários. A gente tem que ter orgulho de ser isso, de ser aquilo outro. E aí vem o movimento espiritualista dizer, não tem que ter orgulho de nada, você tem que ter humildade. Ou seja, tem que destruir esse ego. E não ficar se apegando a ele, batendo no peito com força. Ou seja, é realmente uma coisa para a gente, naquele momento evolutivo em que a gente se encontra, se identificar e construir conforme as nossas próprias possibilidades. Mas quando a gente pensa em termos de mecanismo de defesa do ego, o que é isso? Freud, aliás, na minha opinião pessoal, é a maior contribuição de Freud. É o mecanismo de defesa do ego. Ele identifica isso, é fantástico como isso nos ajuda a conhecer-se, a conhecermos-nos. É perfeito a gente perceber e identificar em nós coisas que a gente faz. Estou chegando, que eu trabalho em 2 lugares, eu trabalho no CAPS e trabalho no consultório. Aí eu saio do CAPS, vou para o consultório atender. Chegando no consultório cansado, depois de um dia extenuante, de um plantão difícil no CAPS, estou eu na porta do consultório tentando abrir sem conseguir. Aí eu tomo consciência que eu estou usando a chave de casa para abrir o consultório. É meu inconsciente gritando através do ato falho, que é um mecanismo de defesa do ego. Não, eu quero ir para casa, eu não quero trabalhar mais. Ou seja, é um instrumento de autoconhecimento. E quando Freud nos elucida isso, ele abre uma chave, uma porta gigantesca para que a gente possa refletir com relação a nós mesmos e os nossos motivos inconscientes. Então a gente desperta, a gente para e olha. Então quando a gente pensa em termos de mecanismo de defesa do ego, a gente está tendo ali uma chance gigantesca de se conhecer melhor, de perceber, de ter humildade e reconhecer, opa, isso aqui está falando de algo que eu não estava prestando atenção. Isso é que é o rico. Eu vou trazer aqui algumas músicas, poesia, para poder a gente pensar. Mas vamos ler o texto. Encontro com a realidade, a perspectiva nirvânica dela, né? Ela diz assim, ó, o ego iludido busca sobreviver. Só essa frase já dá um seminário de final de semana inteiro. O ego iludido, porque é ilusão, né? A gente fala aqui, eu falo aqui brincando o tempo todo, né? Ninguém gosta de viver uma desilusão, porque desilusão é terrível, né? Não, não é terrível, desilusão é maravilhoso. Pior é viver iludido. Pior é viver na ilusão. Então viver uma desilusão dói, mas é muito pior viver na dor da ilusão. Então é melhor viver uma desilusão do que viver iludido. Então o ego iludido tenta sobreviver, ele está ali desesperado. E é isso que ele faz. Sem que a gente perceba, porque o mecanismo de defesa é inconsciente. Eu não escolho, agora eu vou pegar a minha chave de abrir minha casa para tentar abrir meu coração. Eu não escolhi, aconteceu de maneira automática. Quando eu percebi, já aconteceu. Então não há uma escolha deliberada, consciente, é inconsciente. Isso é importante a gente deixar claro. Aí ela prossegue dizendo, utilizando-se de inúmeros mecanismos de fuga da realidade. Opa! Mecanismo de defesa. E expressa-se usando variadas máscaras, a fim de não se deixar identificar. O conceito junguiano de persona é um conceito interessante. É um complexo, na verdade, é um arquétipo, na verdade. A persona, a gente manifesta ela da seguinte forma. Para Jung, literalmente é o seguinte. Persona é a resposta da psique à demanda ambiental. O que é isso? Resposta da mente à demanda do ambiente. Aqui, Danilo se comporta de determinada forma. Na frente da mãe dele, Danilo se comporta de outra forma, porque a demanda ambiental é outra. Com os filhos, Danilo se comporta de uma outra. É a mesma pessoa e não está sendo falso, porque se comporta de maneiras diferentes. Ele está sendo ele mesmo de acordo com o ambiente. Tá? Então é uma adaptação. A persona é essa adaptação.
Problema nós temos quando a gente começa a se identificar com a persona. A gente passa a achar que é a persona. A gente passa a achar que é o que mostra para o mundo. Aí a gente vai ver, como eu já citei aqui, caso de gente que é aquela pessoa sistemática, com caráter ilibado, uma pessoa toda certinha, toda metódica, toda honesta, cumpre os prazos, faz tudo certo, sonhando que está matando, que está roubando, que está estuprando, que está aprontando. Ou seja, é como se o lado negado do inconsciente tivesse dizendo assim: ei, você não é só isso aí que você está mostrando para todo mundo, não. Você também sou eu. Ó, tem esse lado aqui seu. Vagabundo, safado, descarado, sem vergonha, mau caráter, que também é você. Trate de prestar atenção em mim também. Não fique me negando e me jogando para baixo do tapete, não. A gente faz isso. A gente joga para baixo do tapete. Mecanismo de defesa do ego. Lembram da música de Fagner? Já começando com as músicas, né? Qual é a música de Fagner que ele fala disso? Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Não sei cantar não, mas a gente vê que lembra, né? Lembra da música, isso é que importa. A gente joga para baixo do tapete, amordaça, esconde, só que aquilo ali volta a incomodar, vem de alguma forma. Como diria Freud, sofre uma catexia. Aí aquilo ali que estava dentro, escondido, eclode. Às vezes como ato falho, às vezes como sonho. Às vezes vem como sintoma. Isso acontece. A pessoa que vai para o médico faz tudo quanto é exame, não acha nada. Aí o médico manda para o especialista em nada, o psicólogo. Nada, entre aspas, né? Não tem nada no corpo físico, mas óbvio que tem algo ali. E é preciso que a gente tome consciência que aquilo ali está se manifestando através daquele organismo. Como eu sempre falo, tanto para meus alunos quanto para meus pacientes, o que a boca cala, o corpo fala. A gente não manifesta, não simboliza, o corpo simboliza através do sintoma. É a catexia, é o inconsciente, é como Freud chamava, o retorno do recalcado. Vou falar sobre isso já, que a gente acha que recalque é inveja, né? A gente acha, tá recalcado. Recalque não tem nada a ver com inveja. Recalque é quando você joga para baixo do inconsciente um conteúdo psíquico negado, alienado de si. É a mesma coisa que repressão. Não tem nada de inveja. Esse negócio dessa cultura que a gente começou a chamar na novela, começou a chamar de recalcado. Recalcado, na verdade, é um conteúdo que foi frustrado, que foi negado. Diga, meu querido. Bom dia. Mas não só o que você falou, a gente fez um convite ao longo das donações aqui. E surgiu uma dúvida que eu queria tirar. Tem uma música do Carlinhos Conceição, se você conhece, Estou Enganando a Quem. Olha, essa música é uma... Estou enganando a quem? Carlinhos Conceição. Vou pesquisar, não conheço. Mas ele assim, a gente quer acolher uma sessão, já transformar em curso para você, seus estudos. A gente tem que acolher o sublimal, ou as duas coisas. As duas coisas. Ele está perguntando se a gente tem que acolher ou sublimar o ego. Eu vou deixar para responder isso. Você me lembra mais à frente quando a gente falar sobre sublimação. Tudo bem? Para poder não pular esse... Beleza? Então a gente vai falar sobre sublimação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ok? Então, óbvio, a gente não muda o que a gente não aceita, né? A gente não consegue transformar. Carl Rogers fala isso. Só dá para mudar, só dá para transformar aquilo que a gente é capaz de aceitar. Ok?
Então é importantíssimo a gente lembrar. Mas a gente faz isso, a gente joga para baixo do tapete, como diz a música. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar. E eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, me ajudem, sorrir, se dar e se perder e se achar que tudo aquilo que é viver, eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada, quero sentir a dor dessa manhã. Nascendo, rompendo, rasgando e tomando o meu corpo. E então eu, chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando. Nossa Senhora! Feito louco, alucinado e criança, sentindo meu amor se derramando. Não dá mais pra segurar. Explode o coração. Percebeu que vem? A gente fica contendo, mas vem. Surge. A gente tenta segurar, mas não dá. Cadê os Gonzaguinha de hoje, né? A gente fica agoniado procurando, mas vamos torcer para que eles voltem, né? Que alguns têm que reencarnar aqui. Vou trazer, alguns exemplos de mecanismos de defesa do ego. Trago aqui a repressão ou recalque, que eu falei agora há pouco, que é justamente aquele que vem à baila no momento em que a gente tem um ato falho. Quem já teve a situação desagradável de trocar o nome de alguém? Mate o homem, mas não troque o nome. Meu Deus do céu, que terrível. Vai chamar de um jeito e chama de outro. Nossa Senhora. É o ato falho, né? Vindo ali, de alguma maneira, trazendo a circunstância tão difícil de lidar. E a negação. Negação também é um mecanismo. Aliás, é considerado um dos mecanismos de defesa mais primitivos de todos. Que a gente faz isso, né? Às vezes a gente vê esse tipo de circunstância, deixei um chocolate ali na mesa, aí vem meu filho de 4 anos, aparece no quarto com a cara toda melada de chocolate. Você comeu chocolate? Não comeu, não. Aí nessa hora a gente começa a dar risada, né? Não comeu, não comi não. A cara toda melada de chocolate. E quem comeu? Não sei. Negação. Ou seja, é tão infantil, né? É o famoso Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre, mas quem... Eu não, ali é chave de cadeia, mas quem me dera. É a negação, né? É aquela história famosa do quem desdenha quer comprar. Vocês já ouviram essa frase, né? Quem desdenha quer comprar. Diga. Não, qual é o exemplo que Chico dá com relação à tentação? Querendo correr, mas querendo ser pego. Sim. Você foge querendo que ela te pegue, né? Nessa pegada. Então, tem uma música, né? Tem uma música aí que eu dei uma vez. Eu sou mais do rock, vocês já sabem disso, porque eu falo sempre aqui isso, né? Mas às vezes eu pego o Uber, como hoje eu vim de Uber pra cá, a gente vem ouvindo rádio, aí nessa de ouvir rádio a gente ouve um monte de música popular, e aí a gente fica assim, meu Deus, dando risada ouvindo a letra da música. Aí tem uma, que eu não me lembro exatamente o ritmo, me ajudem aí, né? Como é? É Te Amo e Você Não Presta. Como é? Lembrei. Eu não sei quem é o autor, não. Te amo e você não presta. Você acha que eu vou pra sua casa uma hora dessas? Cadê a noção? Cadê a localização? A música é ótima. É ótima. Te amo e você não presta. Você acha que eu vou pra sua casa uma hora dessas? Cadê a noção? Cadê a localização? Ou seja...
Mas vai, né? Mas vai, no final das contas vai. Tem também a projeção. Essa é famosa, essa a gente fala muito, né? A gente se conhece na medida em que a gente projeta conteúdos nossos no outro. A gente diz assim: a fulana não vai com minha cara, já tentei me aproximar dela, mas ela não vai com minha cara. Eu aqui não vou com a cara de fulana e prefiro imputar a responsabilidade da nossa dificuldade de relacionamento nela. A questão tá nela, não tá em mim não, eu já tentei. Tá nela, ou seja, tô projetando nela um conteúdo, né? Às vezes a gente vê isso, eu vejo isso atendo casais, e no consultório eu vejo isso. Quando, por exemplo, o homem profundamente ciumento, ou a mulher mesmo ciumenta, projeta no outro o seu desejo de infidelidade. Eu queria trair, mas eu vejo esse desejo de trair no outro. E aí nessa eu fico jogando isso pro outro e lutando contra. E, isso aqui, você. Eu vi o olhar que você deu, na verdade. Você já deu 3 anos. Tá em mim e eu jogo pro outro. Eita, que eu falei isso agora, os caras ficaram tristes, com as caras estranhas, baixaram a cabeça, ficou com a boca virada para baixo. Ó, bateu, doeu, leva pra casa que é seu, tá? Então, às vezes a gente faz isso, né? Tem uma música interessante, uma música de Carly Simon. Não sei se vocês conhecem. You're so vain, your problem since this song is about you. You're so vain. Já ouviram falar? Ó, ela fala o quê? Você é tão vaidoso que provavelmente você acha que essa canção é sobre você. A canção realmente é sobre ela, né? Mas a gente faz isso, a gente muitas vezes tem dificuldade e joga pro outro o conteúdo. Joga pro outro. Não, mas eu ouço de tudo, não tem essa história não. Formação reativa. Formação reativa é outro mecanismo de defesa riquíssimo. Quando você cria uma máscara opositora, ela usou o termo aqui da máscara, a gente cria uma máscara de oposição àquilo que a gente nega em si. Aí, por exemplo, o gay é homofóbico. O gay que se esconde por trás de uma casca de homofobia. Isso acontece. A gente vê isso acontecer. Eu vejo isso no consultório às vezes. Aliás, é interessante, fizeram um estudo, isso não é muito antigo, isso é uma coisa relativamente recente. Pegaram homens que se dizem homofóbicos e compararam com homens que não são homofóbicos. E colocaram eles para assistirem filmes pornográficos com sexo entre mulheres, sexo entre homens e mulheres e sexo entre homens. E mediram a circunferência peniana durante a observação do filme. E perceberam que os homofóbicos tinham um aumento da circunferência peniana, ou seja, sangue e ereção, quando assistiam filmes homossexuais, homens homossexuais. Ou seja, eles sentiam atração sexual por homens. E por isso eram homofóbicos. Eita! Isso é formação reativa. Você faz a máscara de que é de um jeito, na verdade, para esconder aquilo. Às vezes a pessoa tem um baita complexo de superioridade, se acha o máximo, como um narcisista. E aquilo só está escondendo um enorme complexo de inferioridade. A sensação de que é um fracasso. A sensação de que é ridículo, de que é imbecil, de que é malquisto e mal visto por todos. Percebam que a gente faz isso. Não, é inconsciente. É como eu falei, o mecanismo de defesa do ego é inconsciente. A pessoa não percebe. Interessante, né? Pra gente pensar. Então, aí uma formação reativa famosa é aquela música que vocês conhecem, essa. I Will Survive. Vocês lembram? First I was afraid, I was petrified. Vocês lembram, né? Pois bem, a letra da música é toda dizendo assim, ó. Eu tava fraco, eu tava isso, eu tava aquilo outro, mas eu vou sobreviver. Eu bato no peito forte, digo, não, eu sou retado, eu isso, eu aquilo outro. Tentando compensar o fato de que tá se sentindo horrível, péssimo.
de que não está nada bem. É o tema daquele filme, né? A Gaiola das Loucas. Então a gente faz isso, gente. Às vezes a gente quer fazer esse tipo de reação. Aí é interessante a gente lembrar, né? Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Olha, eu tenho que provar pra alguém alguma coisa, gente. Se eu preciso provar pra todo mundo que eu não preciso provar nada pra ninguém, é porque eu tô dentro de uma baita de uma formação reativa. Eu não tenho que provar nada. E eu não preciso provar isso pra ninguém. Diga. Pra si mesmo? Isso não é um mecanismo de defesa também? No fundo, Cristiano, a relação é de você consigo mesmo. Né? É você com você. No final das contas, é você consigo. Outro mecanismo de defesa interessante. Eu só estou trazendo alguns exemplos, gente. Hoje em dia se encontram, alguns falam de 18, outros falam de 23 mecanismos. Eu só estou trazendo alguns para a gente ilustrar e perceber como a gente se conhece melhor tendo esse ferramental. Isolamento. Esse mecanismo é interessante, né? A gente se afasta do conteúdo de sofrimento tentando analisá-lo com objetividade, tentando se afastar da dor daquilo. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um estupro e que descreve o que aconteceu como se estivesse falando de outra pessoa, em terceira pessoa, como se fosse uma coisa distanciada dela, como se não tivesse sofrido nada com aquilo ali. Isso é um isolamento. Existe, a gente faz isso, né? Tem esse tipo de circunstância, né? Ou, como por exemplo, nas fases do luto de Elizabeth Kubler-Ross, tem uma fase chamada negação. E quando a pessoa descobre, por exemplo, que está com um câncer terminal, e ela fala sobre isso como se não estivesse falando nada. Não, o médico descobriu aí um negócio, como é que chama, né? Aquela metástase, né? Que está no corpo todo, ou seja, fala como se fosse nada. Como se não tivesse absolutamente nenhuma consequência isso. Isso é a negação, que na verdade como eu falei agora há pouco, o mecanismo de defesa do ego do isolamento. Isolamento é quando você se afasta do afeto. Você isola o afeto daquela coisa que te faz sofrer. E aí você meio que coloca aquilo numa redoma e observa de fora, de longe. Tá? Só que isso pode ser bem problemático, porque isso vai vir à tona em algum momento. Tá? É melhor do que você não. enfrentar e achar que... É melhor você enfrentar e resolver o afeto negativo daquilo. Não, você enfrenta. Mas se você também potencializar tudo. Não, a questão tá aí. Você saiu de um extremo para o outro extremo. Entendeu? Não é potencializar, mas também não é negar. Não é isolar o afeto. Tem que ser o meio do caminho. Como dizem os budistas, a virtude está no meio. Bom dia. Então, a virtude, na verdade, está no meio. E aí a gente vai ver, por exemplo, outro mecanismo de defesa do ego. Anulação. É um mecanismo ritualístico que é interessante. A gente faz isso às vezes. Menino, já imaginou se acontecesse tal coisa assim comigo? Bateu na madeira e isolou a situação, ou seja, é a anulação. É o mecanismo de defesa do ego. Ave Maria, já pensou se você pega esse... Deus é mais. Aí faz isso, ó, anulação. Ou aqui na Bahia a gente tem um tal de um lá ele. É anulação, é mecanismo de defesa do ego, gente. É mecanismo de defesa do ego, a gente faz isso, né? Tá repreendido em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Tá amarrado, né? A gente fala como, na verdade, um mecanismo de defesa do ego chamado anulação. Uma tentativa de compensar aquilo com uma outra perspectiva. Entende? É uma forma de compensação. Tem mais, vamos lá. Tem a racionalização, essa é famosa, né? Essa eu falo muito. Racionalização é quando você coloca um nome bonito numa coisa que não é bonita. Você diz assim, você é uma pessoa muito gastona, muito perdulária.
muito inconsequente, irresponsável. Não, irresponsável, eu sou desapegado. Não, eu não sou gastão, não, gente. Eu sou generoso. Ou seja, bota o nome bonito e mantém as coisas como estão. Atira a primeira pedra quem nunca fez isso. A gente faz isso, gente. Às vezes a pessoa é profundamente sovina, mão de vaca. Sabe aquela pessoa que é tão duro que atravessa nado Salvador Mar Grande com um sorrisal dentro da mão e do outro lado, quando chega lá, que você pede para ver, ele nem mostra, mas com certeza ele está inteiro ali dentro. Ele não abre a mão nem para mostrar. E aí ele diz o quê? Não, eu não sou sovina, não, eu não sou mão de vaca, não. Eu sou econômico, eu sou responsável, eu sou previdente. Bota nome bonito e mantém as coisas como estão. Mantém desse jeitinho. Né? Ô fulano, me ajude aí, tem uma rifa aqui para ajudar um negócio aqui no centro. Não, eu não acredito em rifa não, essas coisas, né? A gente faz isso, né? A gente faz. Diga. Às vezes é uma atitude neurótica diante da vida, né? O freudiano diria que é o obsessivo. O obsessivo não é obsessivo compulsivo, é obsessivo só. Muitas vezes, aí o humanista iria dizer que, Maslow fala, né, a pessoa ficou presa nos 2 degraus de baixo da pirâmide de hierarquia das necessidades. Lá embaixo está a necessidade fisiológica e a necessidade de segurança. A pessoa está presa ali. Passou por alguma privação na vida, alguma circunstância, ou fantasiou essa privação, às vezes não teve privação nenhuma, mas fantasiou uma privação e aí vive a vida no script de que algum dia pode viver uma privação, então fica totalmente apegado. Eu já atendi caso de síndrome de Diógenes, você já deve ter ouvido falar dessa síndrome, da pessoa que é acumuladora compulsiva, fica guardando coisa em casa. Chega a determinada idade e guarda 1000 coisas dentro de casa e não consegue desapegar. Vai que um dia eu preciso. Ou então, ó, tá lá, ganhou de presente um kit de louças, como é que chama? Bachela, essas coisas, um aparelho de jantar, um negócio assim. No dia do casamento, há 52 anos... Um dia eu posso usar, gente. Um dia eu vou fazer um jantar e vou usar. Nunca usou, nunca nem tirou da caixa. Mas tá lá. E fica apegado a isso. Para dar trabalho, quando morrer, dá trabalho a quem ficou para poder vender, para poder doar ou fazer qualquer coisa. Porque não vai usar também. Né? E ele continua tomando água com um copo de requeijão. Bateu o duelo, vai pra casa que é seu. Você tá aí tomando sua água com seu copo de extrato de tomate, né? E guarda os copos bons pra quando vier alguém, não sei o que, e se esquece de que você é alguém que precisa usar o que tá lá. O que precisa estar lá. Diga, minha querida. Passa a ter consciência e precisa abdicar do condicionamento. É tão difícil. Porque está tão condicionado a ser desse jeito que se mantém fazendo exatamente igual. Né? Diga. Também, sempre tem. Sempre tem esse contexto, né? As pessoas às vezes se apegam até ao sobrenome. Porque eu sou da família Bittencourt, não sei o que, e aí colocam como se fosse, meu Deus do céu, uma coisa tão assim que não quer dizer absolutamente nada, né? A gente aqui ainda tem esse tipo de apego. É preciso que a gente abra a mão. E às vezes a gente faz isso, né? Aquela história de Esopo, da raposa e as uvas. A raposa vê umas uvas assim, corre, tenta pular para pegar, não consegue, pega um graveto, tenta não consegue alcançar, tá muito alto, aí sai de lá desdenhando, dizendo, né, estavam verdes, deve estar azeda. Ou seja, é mecanismo de defesa do ego da racionalização. Você tenta justificar aquilo com um calço. É um calço.
Ô Danilo, A gente faz isso, né? A gente faz isso. sempre esse encontro com a realidade tem muito a ver com o seu desenvolvimento emocional. Sempre. Sempre. Inclusive, esse encontro só se dá se você tem desenvolvimento emocional, né? Tem que ter muita coragem para poder lidar com certas questões em nós. Tem que se permitir, né? Isso é tão difícil. E também essa realidade muda muito de pessoa para pessoa, depender de cultura, de crença, de realidade. A atualidade também influencia. Menino é complicado, né? Vou continuar aqui para poder. Depois eu vou voltar para mais exemplos. Vamos lá. No texto ela diz assim, ó: no interrelacionamento pessoal, apresenta-se disfarçado, ora exigente em relação aos outros, ou excessivamente severo para consigo mesmo, projetando seus conflitos ou introjetando as suas aspirações não realizadas. Subconscientemente, possui conceitos incorretos sobre si mesmo, não se dispondo à coragem de enfrentar a realidade, superando-a quando negativa ou aprimorando-a se favorável. Fixando na ilusão dos conflitos, cuida de apresentar-se de forma conciliadora. A atitude subconsciente com o que gostaria de ser e a aparência conveniente, expressando-se como pessoa feliz, realizada. Ou seja, uma grande máscara, né? Uma grande máscara. Em razão do desgaste dos valores éticos na sociedade, o medo de desvelar-se. A gente tem medo de se mostrar como é, né? A gente morre de medo. O medo de desvelar-se a outrem gera reações e subterfúgios, nos quais procura compensações psicológicas que não são planificadoras. Olha aí, essas compensações são os mecanismos de defesa, né? Porque os seus alicerces são frágeis, logo ruem as construções de bem-estar que se aparenta possuir, tombando-se em angústias reprimidas e agressões por transferência emocional para a compensação íntima. Ou seja, em algum momento, aquilo que você jogou por baixo do tapete vai ser o seu motivo de queda. É o efeito sombra, sim. Aí é justamente o momento em que aquele conteúdo negado, aquele conteúdo alienado aflora, vem à tona. Às vezes vem de maneira terrível. Por exemplo, a gente vê a construção da sombra dentro do olhar junguiano. A gente vem, na primeira metade da vida, é a chamada jornada do herói. Vamos conquistar o mundo. Vamos buscar autonomia, vamos buscar realização, vamos buscar satisfação pessoal, vamos buscar estabilidade. E nessa de jornada do herói você vai ver na história de heróis, nos mitos, nos contos de fadas, esse herói sai de casa rumo à sua conquista. Então é esse momento inicial. Nesse momento inicial, às vezes você está ali numa situação, poxa, você queria tanto ir no show de Fábio Júnior, não deu. É caro, não tem como, não sei o quê, bota para baixo. Ah, eu queria tanto visitar Gramado, conhecer Gramado, ir lá fazer uma viagem para Gramado. Não dá agora, porque acabei de ter filho, caro, não vai ter como, a escola do menino, não sei o quê, papapá, ou seja... A gente vai jogando de lado, jogando de lado, jogando de lado, jogando de lado. Escolhas tantas que você queria fazer e não deu, joga de lado. Joga de lado, não dá, agora não dá. Em determinado momento, a jornada do herói é como uma ascendente. Aí, em determinado momento, tem um ponto em que para de subir e começa a descer. Esse ponto aqui a gente chama de metanoia, que é a crise da meia-idade. É o momento em que todos os conteúdos que foram negados, tudo que você jogou para baixo do tapete, grita e diz: ei, eu tô aqui, presta atenção em mim. Tudo que você tinha negado, jogado para depois. A viagem para Gramado, o show de Fábio Júnior, correr ali, tentar ir no camarote para dar um beijinho nele. Tudo
vem e grita: "Ei, eu tô aqui, você não vai me viver, não?" Aí começa a vir coisa: "Ah, eu tô insatisfeito, eu não quero isso, eu não gosto disso, não tá bom", a crise da meia-idade. E aí você fica se perguntando qual foi o sentido de tudo isso. Você entra então na segunda fase, que é a jornada do sábio. É o momento que você vai caminhar agora para dentro. Aqueles conteúdos negados vêm à tona. Aí você vai conseguir separar aquela graninha para assistir um show de Roberto Carlos, da Prefeitura de Salvador, que você teve que pagar pela cadeira. Show grátis. Que você teve que pagar pela cadeira, né? Então, coisas assim vão vir à tona. Você vai começar a querer viver o que você não viveu, o que você deixou de lado. Aí por isso que a gente vai ver a chamada envelhecência, a adolescência do velho, né? Que vai querer viver tudo que não viveu, aí vai largar uma de 40 para poder arranjar duas de 20, aí vai querer largar um grande cargo de CEO numa grande empresa, num grande banco, para poder plantar mandioca no Vale do Capão, para poder abrir uma pousadinha em Itacaré, surfar. Ou seja, tudo que foi negado, agora eclode, vem à tona. A orientação sexual, tem gente que muda. Na crise da meia-idade, a pessoa muda de orientação sexual, muda de religião, muda de perspectiva, ou seja, vem ali todo o conteúdo negado e eclode. Então, diga. Essa segunda jornada, entra aquela questão do autoconhecimento, autossalização, conhece terceiros. Entra sim. Um bom exemplo disso, dessa história toda, é a história de Édipo. A história de Édipo é interessante que ela se divide em duas, né? Ela tem a primeira fase, quando Édipo nasce, aí o pai vai no oráculo, e o oráculo diz que aquele menino vai matar o pai e vai casar com a mãe. Aí o pai, desesperado, para poder fugir do destino, faz o quê? Paga a um lacaio para poder matar o menino na floresta. Aí o lacaio chega lá com um bebê na mão e diz: "Eu não vou matar a criança, eu vou deixar aqui que ele vai morrer." Aí, só para garantir que ele vai morrer, amarra os pés do menino, bota ele de cabeça para baixo, pendurado num ramo de uma árvore, num galho de árvore, e deixa lá de pendurado. Aí vai embora. Um casal passa, ouve o choro da criança, corre e pega. Aí esse casal pega essa criança, vê os pés dele inchados, o nome Édipo significa pés inchados. É isso que significa Édipo. Aí cuida do menino, não sei o quê. Só que eles eram reis do reino lá onde eles estavam. Aí o menino, naquela época não tinha psicólogo para você fazer avaliação aí de carreira, de você perguntar lá, né, com relação a que vestibular que eu vou fazer. Não tinha isso, aí ele foi pro oráculo. Aí chega no oráculo, pergunta sobre o futuro dele, aí o oráculo diz: "Você vai matar seu pai e vai casar com sua mãe." Ele: "Como assim?" Aí ele foge do destino, nem volta para casa, ele foge. E no caminho da fuga ele encontra uma carruagem com a pessoa, que era Laio. E aí Laio briga com ele, eles brigam, discutem, ele mata Laio. Ele estava matando o pai dele, que ele não sabia que era o pai dele. Aí nessa de matar o pai, ele encontra a Esfinge, e a Esfinge faz aquela pergunta: o que é? Se você me vencer, você vai ter direito ao trono de Tebas. Então, o que é? Que de dia tem 4 pernas, de tarde tem 2 e de noite tem 3. Aí ele pensa do ser humano, que na sua infância engatinha, na idade adulta anda de pé e na velhice anda com a muleta. Venceu a Esfinge, ganhou ali a circunstância e consegue ser o rei. Sendo rei, ele se casa com a rainha, que tinha virado viúva. A rainha era a rainha Jocasta, que ficou viúva, porque o marido Laio foi assassinado. Aí ele casa com a rainha e tem filhos, dentre os quais Antígona, que é a filha predileta dele.
Aí ele descobre que ele matou o pai, desposou a mãe, e angustiado com isso, Jocasta se mata, e ele fura os próprios olhos. Aí começa a segunda metade da vida dele. Primeira metade, conquistar o reino. Segunda metade, a tomada de consciência sobre si mesmo. Aí ele fura os olhos, olha o símbolo, fura o olho para fora, porque agora é olhar para dentro. E a caminhada dele, a partir daí, é junto com a filha, a achar um lugar que aceite enterrar o corpo dele. Porque na Grécia, a terra que enterra alguém que cometeu incesto recebe uma desgraça. Então ele não consegue achar um lugar. A jornada dele, a partir daí, é uma jornada de busca para si mesmo. Busca da interioridade. Eu fui bem resumido na minha história de Édipo, porque até tem história antes, né? Laio, antes de conhecer Jocasta, conhece Crísipo, e aí se enamora dele. Ele não, eu acho que é o filho dele. E aí o que é que acontece? Ele acaba destroçando o coração do menino, porque era um menino. Aí o pai, revoltado com o que acontece, lança uma desgraça sobre Laio. É nesse momento que a desgraça acontece, né? Ele diz assim: você será morto pelo seu próprio filho. E aí acontece exatamente isso que aconteceu. Ou seja, tudo isso acontece antes da gente nascer, né? É tudo no âmbito do verbal, dentro do olhar psicanalítico lacaniano, né? O inconsciente é verbal, o inconsciente é linguagem. Então, olha que interessante, né? Todo símbolo do que acontece na nossa jornada evolutiva, na nossa caminhada. Né? No começo a gente vai extroverter, depois a gente vai introverter. É toda uma caminhada de perceber-se, conhecer-se, entender-se e parar de ficar lutando contra o destino, porque eles fazem isso o tempo todo, né? Vai lutar, vai fugir do destino, aí encontra o destino, vai fugir do destino. O princípio de Freud do prazer e da realidade é isso mesmo. O princípio do prazer é o fato de que todos nós buscamos o prazer e fugimos da dor. Todo organismo vivo busca o prazer e foge da dor. O princípio da realidade é o ego. É o ego. O princípio da realidade é o ego. É justamente o quê? Você tem que adequar o fato de que você está buscando prazer, mas você não pode buscar prazer desmesuradamente e sem pensar, de maneira inconsequente, no outro e nas consequências do que você faz. Então vem o superego e combate o id, e nessa luta entre esses dois eclode o ego, que vem justamente fazer o entremeio. Diga. Nessa curva que você fez, o que seria? Ela representaria nesse eixo vertical aqui, que é uma curva de coisas, é o seu sucesso. O que a gente poderia representar? Ou é o próprio ego? É o acúmulo de experiências. Mas depois ela seria a introversão. Primeiro a extroversão, depois a introversão. Tem gente que é invertido, é raro acontecer, mas acontece. Às vezes a pessoa vem num caminho de introversão, aí acontece a crise da meia-idade e vai para o outro caminho, vai para a extroversão. Às vezes a gente vê isso, né? Chega um determinado momento, chega uns 40 anos, 50 anos, a pessoa fica diferente, começa a querer fazer teatro, a querer cantar, a querer fazer não sei o quê, ou seja, começa a extroverter. Isso acontece também. Ok? Então, interessante, né? Pra gente conhecer um pouquinho aí da nossa jornada. Se você chegar na faixa etária, o esperado é que aconteça. Algumas pessoas sofrem, geralmente os homens, na literatura se fala muito disso, os homens sofrem mais com a metanoia. Porque nós homens, infelizmente, estamos completamente inseridos numa cultura profundamente machista que nos impede de mostrar afeto. Então esse afeto negado vai eclodir, e geralmente eclode com o sofrimento. A gente sofre muito mais. A gente não mostra afeição. Você vê, duas amigas se encontram, se beijam, não sei o que, anda de mão dada, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora vai dois homens fazer isso. O homem não mostra afeto. A gente cresce ouvindo que o homem não chora. Esse choro contido, em algum momento, vai eclodir. Né? E, infelizmente, a gente está vendo aí tanta situação de violência contra a mulher, tanto feminicídio, porque temos homens deseducados emocionalmente. Né? Não sabem reconhecer as emoções, não sabem ouvir um não sabem lidar com frustração. Tudo isso tem a ver com
esse momento crucial da vida que é se despertar para si. E, infelizmente, para algumas pessoas, esse despertar vai ter que ser postergado para a próxima ou a seguinte reencarnação. É bem difícil. Alguém que chega nesse lugar, né, desse grito do ritual, e a pessoa simplesmente não quer fazer o movimento de introspecção. Mas ele não tem coragem de fazer o que. Acontece, muita gente nega o processo. Muita gente fica o tempo inteiro querendo ser a criança a vida inteira. Né? O puer eternos é o chamado puer. É o arquétipo do puer. Então, se ela nunca tivesse a caminhada do sangue, ela não vai fazer essa jornada. Talvez não nessa encarnação, mas lá adiante vai. Entende? Diga. Muitas pessoas vão para depressão. Não Sim, é muito comum. Sim. 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 É por isso que James Hollis, um autor que eu gosto muito dentro da psicologia analítica, fala que a depressão é uma bênção. Porque é um momento que você tem que parar e se perguntar o que ela está tentando te dizer. É um momento que você tem que parar para perceber que nos pantanais da alma tem fertilidade. Para dali nascer alguma coisa de significativo. Quantas vezes a gente precisa da depressão para poder acordar para a realidade, para a questão espiritual? Quantos de nós chegamos aqui na casa espírita depois de um momento angustiante? Depois de uma circunstância ruim? Ou seja, é o momento simbólico aí do engolir, de ser engolido pelo grande peixe, como acontece no mito de Jonas. Jonas nega o caminho. Deus diz assim, ó, vá para Nínive pregar os ninivitas. Ele pega um barco e vai para Tarsis, que é na Espanha, do outro lado. Aqui é no Líbano, ele vai para a Espanha, outro lado totalmente diferente. No meio do caminho chove, e as tempestades da vida estão aí. A gente é jogado para fora do barco, é engolido pelo grande peixe, ou seja, o organismo, o nosso lado animal, nos engole, o adoecimento, o inconsciente nos engolfa. E aí a gente vai ser vomitado aonde? No lugar para onde a gente deveria ter ido desde o início, na praia de Nínive. Olha que símbolo. A gente chega aqui na casa espírita muitas vezes por essa mãozinha misericordiosa dizendo, ó filho, vai, acorda. Aí, às vezes, expressa, mas a gente ouve na casa espírita, ele não precisa ler o Velho Testamento, porque já está ultrapassado. Porque tem as metáforas do... São várias metáforas, né? A gente precisa se enriquecer com isso. Você falou anteriormente na Sim. A palavra grega metanoia significa transformação da mente. Né? Em grego, metanoia quer dizer isso. Só que a gente vê dentro da tradição bíblica é traduzida como conversão. É o momento em que você se converte ao cristianismo, é metanoia, que é uma transformação da mente, que é uma modificação da perspectiva. A gente gira de 180 graus, né? Isso acontece. Sim, mudança de propósito. Sim. E ainda assim a gente não tem como garantir, né, que a pessoa realmente vá adentrar no processo de maneira saudável. Peraí, Mônica, a Giovana tinha levantado a mão. É um filme com Rodrigo Santoro. Um filme de Rodrigo Santoro com a senhora. Eu não assisti, eu não sei dizer. Eu não sei. Não sei. Ela sonha em viajar de avião. Eu não conheço esse filme, não. Para conseguir. Sim. Depois que ela já está bem idosa, e lá não é permitido viajar. Sim, entendi. Então, para ela conseguir realizar, mas se eu viajar,
O último azul? Eu não conheço, não assisti, não. Diga, Mônica. Não diz que tem uma pergunta que fala que o passado realmente é real, não existe no hipotálamo, onde a gente junta a memória de lá, e esse hipotálamo ele não funciona como uma máquina fotográfica que bate sua cara e fica ali a eternidade. Que isso vai sendo influenciado pela minha vida atual, pelo meu estado emocional no momento. A gente edita memórias, né? A gente lembra. Eu posso, inclusive, induzir memória em você de maneira hipnótica. Fazer você lembrar de coisas que nunca aconteceram. Dá para fazer. Então, realmente não é confiável. Isso não alivia essa tal dessa metanoia que você falou aí? Você quer aliviar? Não é uma coisa ruim, não. Não é ruim, não, metanoia para aliviar, tá? A gente não precisa aliviar. Mas a gente edita, e aí é que tá. Às vezes a gente edita de maneira ruim, né? Às vezes a gente mascara a coisa para sofrer menos. E é isso que é o mecanismo de defesa do ego. A gente precisa tomar cuidado, porque a gente não está encontrando a realidade como ela é. Mas o encontro com a realidade virá, né? Não tem como a gente fugir. Aí ela prossegue dizendo assim: há uma gama expressiva de atitudes humanas que estão longe de serem legítimas e resultam de posturas opostas à realidade. Olha aqui a formação reativa, né? Ressalvadas algumas exceções que ocorrem nos idealistas não apaixonados nem extremistas, a maioria dos que vociferam contra, seja o que for, mascara desejos inconscientes que reprime por falta de valor moral para expressá-los com nobreza. Eita! Às vezes a gente faz isso, né? A gente realmente vocifera contra. E aí ele esquece que quem deseja quer comprar, né? Quem fala tão mal de fulano ou de Beltrano, às vezes está invejando fulano e Beltrano e não tem consciência disso. Não dá conta disso. A gente precisa tomar cuidado com isso. O indivíduo puritano que fiscaliza a má conduta alheia projeta o estado interior que procura combater noutrem, porque não se dispõe a fazê-lo em si. É mais fácil combater um defeito no outro do que em si mesmo. Eu vejo muito isso, mulheres, pelo amor de Deus, parem de quererem ser os botes salva-vidas da vida dos homens. Quererem mudar o outro, a mudança só acontece de dentro para fora. Não dá para mudar de fora para dentro. Mudar a si mesmo já é tão difícil, imagine tentar mudar o outro. Não dá, gente, é difícil demais. A gente muda com exemplo, a gente muda com inspiração, a gente muda com a escolha própria. Não dá para a gente mudar o outro, transformar o outro. Vamos sair desse complexo de Messias, de Salvador. A gente quer ser o Salvador do mundo, quer resolver o problema dos outros. A gente já tem problema demais para poder querer transformar o outro. Calma lá, a gente faz a nossa parte, mas a gente tem que deixar que o outro faça a dele. É preciso que a gente caminhe. E pensem. Daqui a 50 anos eu sou outra pessoa. Jesus. Eu já penso diferente, eu já tenho experiência diferente. Eu vou querer que o outro siga a minha. Jesus nos conhece há muitos séculos. Está paciente aguardando a nossa aproximação. Então por que a gente, na nossa agonia, no nosso imediatismo ingênuo, infantil, imaturo, fica querendo que o outro mude logo? Na verdade, a gente precisa, a gente mesmo. O livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, conta a história de Tadeu, Judas Tadeu, que pergunta a Jesus como é que vai conseguir implantar o reino dos céus, a boa nova na vida, com tantas pessoas tão difíceis de conviver, com a família, com pessoas tão arraigadas nos problemas e nas imperfeições que parecem sentir prazer em manter as coisas como estão. Aí Jesus vai e pergunta amorosamente. Eu sou bem resumido aqui na minha fala, mas ele fala de maneira muito amorosa, e Neio Lúcio mostra de uma maneira bem poética, que Jesus vira para ele e diz assim, ó, como é que você quer que o outro já tenha aquilo que você está em busca? Como é que você quer que o outro tenha a transformação que você está mirando ainda? E por que você está o tempo inteiro colocando no outro uma questão que, na verdade, você precisa resolver em você?
A gente precisa, como diz aquela historinha, né, do jovem que fica empurrando a pedra, aí o mestre diz, fica aí empurrando a pedra. Aí depois de meses empurrando a pedra, o jovem diz, mas Senhor, eu vou parar meu treinamento, porque eu estou empurrando a pedra há tantos meses, ela não saiu do lugar nem 1 milímetro. Aí o mestre pergunta, mas era para sair do lugar? Ô mestre, você me botou para empurrar a pedra tanto tempo, sabendo que ela não ia sair do lugar? Foi. Mas mestre, eu não estou perdendo tempo. Não, você não está perdendo tempo. Olhe para si, ele olhou. Perceba seu tônus muscular como melhorou. Perceba sua consciência corporal. Perceba sua capacidade de introspecção. Sua capacidade de meditar. Olhe como tanta coisa melhorou. Aí o mestre vai lá e arremata dizendo, o que a gente não consegue mudar serve para nos mudar. O que a gente não consegue mover serve para nos mover. O que a gente não consegue transformar serve para nos transformar. A gente precisa aprender a se transformar. Com certeza. A nossa busca cotidiana. Aí eu trago outro mecanismo de defesa aqui que vocês devem conhecer. Deslocamento. Deslocamento é quando a gente vai jogar um afeto negativo para outra situação. Por exemplo, você já deve ter visto a situação da pessoa que trabalha, o chefe muito duro, muito ríspido, muito rígido, muito hostil, às vezes até assedioso com o funcionário. Aí o funcionário não tem como rebater o chefe, aí o funcionário vai ser hostil também com o filho, com a esposa, com o cachorro na rua, com outra pessoa. Ele desloca o afeto para outro canto. Joga para outra coisa, justifica às vezes de outra forma, colocando. Vocês já ouviram aquela música, né? Uma música antiga, meu Deus do céu, que foi regravada recentemente, não tão recentemente, na década de 90, por Chico César. Era um grupo, eu nem me lembro o nome do grupo. Um grupo, acho que com 3 mulheres que cantavam a capela. Vocês devem ter ouvido, é assim mais ou menos. Meu broto me avisou que ia estudar, ai, ai. E ao cinema eu fui me distrair. Triste Esperança, exatamente. Ai, ai. E ao chegar nem quis acreditar. Eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim. Parou aí. A pessoa disse que ia estudar. Aí a outra diz assim, então eu vou no cinema me distrair. Só que chega no cinema e encontra aqui ia estudar com outro alguém. Aí continua. Os dois agarradinhos eu notei. Ai, ai, a minha melhor amiga me traiu. Ai, ai, trocavam beijos, eu quase morri. E do princípio ao fim do filme eu chorei. Filme triste que me fez chorar. Já ouviram? Filme triste que me fez chorar. Aí chega a segunda parte, que aí a gente chega no momento de deslocamento. E ao chegar em casa, a mamãe viu, ai, ai, os meus olhos vermelhos de chorar, ai, ai. E abraçada a ela eu expliquei, o filme foi tão triste que eu chorei. O filme que foi triste, né? Beleza, troféu joinha pra você. A gente faz isso. A gente faz isso, né? A gente faz isso. Aí ela continua dizendo assim: o crítico mordaz, persistente, de olhar clínico para os erros e as misérias dos outros, é portador de insegurança pessoal, mantendo um grande desprezo por si próprio e compensando-se na agressão. Quem se identifica normalmente com as dores e aflições, a humildade exagerada, portanto inautêntica, exterioriza inconscientemente um estado paranoico, ao lado de insopitável desejo de chamar a atenção para si. A identificação, né? A gente às vezes acontece isso. Identificação, a gente vê muito adolescente que usa a roupa do ídolo. Eu mesmo que na adolescência usava roupa de rock, ainda uso, você me encontra na rua, vocês vão me ver com camisa de banda. Por quê? Identificação. A gente se identifica. Agora tá na moda, na verdade, cosplay. Aliás, minha filha adora um cosplay desse desenho japonês, desse anime japonês, essas coisas. Pois é, cosplay.
Eles vêm para identificação. São Paulo. Aqui em Salvador sempre todo ano tem criatura. Tem o tal da feira japonesa aí, do Bonodori. Sempre tem. Você vai no shopping, você vai encontrar, no Shopping Salvador, qualquer domingo que você vá, você vai encontrar um monte de adolescente vestido a caráter. Tem. Sim, bandas tem, né? Um monte. Então, é identificação. A gente tem esse tipo de coisa, né? A gente traz para si coisas que identifica do outro. Aí tem também, sublimação. Opa, Cristiano. Sublimação. Vamos falar dela? Às vezes a gente faz isso, né? A gente sublima através da arte. Tem um conteúdo negativo, a gente sublima. A gente vê, por exemplo, o filme Peixe Grande, de Tim Burton. Foi um filme interessante demais. Por quê? Porque Peixe Grande foi o fato de que Tim Burton não tinha tempo de fazer uma análise para lidar com o luto do pai. O pai dele morreu. Aí ele disse, eu preciso trabalhar. Eu não consigo parar agora e mergulhar profundamente na análise. Então eu vou fazer um filme que vai simbolizar esse meu processo pessoal de luto. Aí ele fez o filme Peixe Grande e Suas Histórias. Suas Histórias Maravilhosas, alguma coisa assim. Assistam esse filme. Peixe Grande. Peixe Grande. Você acha ele fácil? Tem um subtítulo, Suas Histórias Maravilhosas, alguma coisa assim. Vale muito a pena que vocês vão ver a coisa do conteúdo paterno dele ali sendo elaborado. A gente vai ver. É uma forma de sublimar. Você pega a arte e sublima aquela circunstância. Ou, por exemplo, aquela música O Divã, de Roberto Carlos. Quando o Roberto Carlos começa a fazer análise, ele vai para o divã, aí ele resolve escrever uma música para falar sobre os achados dele no processo de análise dele. E aí é o momento em que ele fala do acidente em que ele perdeu a perna. A gente ouve a música e não presta atenção direito. Ele fala ali no momento da festa, o apito do trem toca, aí ele se vê caído, o sangue no linho branco, e ele se vê carregado por alguém que olhava para cima. Ele conta tudo na música de como foi o acidente dele que ele perdeu a perna. É uma forma de sublimar artisticamente um conteúdo sofrido. Isso é sublimação. Entendem? Então percebam, não é uma coisa que a gente faz assim, agora eu vou sublimar uma dor que eu tô assim. Não. A gente faz, acontece de maneira espontânea. Aí eu trago aqui um poema que eu fiz. Está publicado, agora não me perguntem qual livro. Está no livro Versos, Reversos, Anversos. Está aqui, que eu imprimi a página. Poiesis. Eu falo sobre poiesis é o quê? Em grego, poiesis é o ato de fabricar algo. E que é daí que vem a palavra poesia, né? E aí é que eu coloco assim. É um formato de... Como é que é o nome daqueles folhetos que a gente tinha... A gente ainda tem, né? No Nordeste brasileiro. Cordel, formato de cordel. Nunca fora simples tema vecejar sobre o dilema do fabrico de um poema. Em tormenta ou na calma, nasce do fundo da alma. E se não nasce, vira trauma. O verso vivo em carne e osso, às vezes brota do fundo do poço. Noutras tantas, vem sem esforço. É quase dor de filho parir. A fórceps, o poema carpir, para alívio no peito sentir. É conflito reclamante de expressão, saudade em solavanco de caixão. Suspiro escreviando inspiração. Tem que ter muita destreza para enxertar delicadeza em um tema sem beleza. Para esperar a palavra surgir, paciência tem que curtir, para um bom verso esculpir. Poema em aberto desassossega, tira o sono se não desapega. Até ser concluso, a paz me nega. Há quem diga que assim se faz um bom poema e só, sem mais. E o tal poeta é só um cais. Letra deitar em sentimento de pé, ou é doideira, ou é atestado de fé. Fazer poesia não é para quem quer. Aí a gente vai ver que a gente pega aquele momento em que a arte está surgindo, que é um jeito de assossegar a alma. É a sublimação.
É isso que é sublimação, tá? Agora a gente chega na fala de Cristiano. Pronto. E aí, a gente faz o que com o ego? A gente sublima, a gente nega, a gente... Como é que a gente lida com isso? Eu prefiro, Cristiano, a gente deixar que o processo evolutivo tome conta disso. Porque no final das contas, todo e qualquer esforço consciente para fazer algo aí vai entortar o processo. Quando a gente vai deliberadamente tentar fazer alguma coisa a respeito do ego, é o ego tentando fazer alguma coisa. Entende? É o próprio ego. É o que eu falo sempre. Quando a gente tem, por exemplo, uma situação de... Quando a gente tem uma situação de crise de ansiedade, a pessoa tem crise de pânico. Eu sempre falo para meus pacientes que são panicosos que só se descontrola quem controla. É o ego aí tentando assumir o controle de tudo. Isso gera, obviamente, que um curto-circuito, dá um curto-circuito na circunstância. A gente não tem controle de nada no final das contas. A gente precisa aceitar essa realidade. A gente precisa aceitar que a gente não tem controle. É preciso lidar com isso e entregar a Deus. Né? Entregar nas mãos de Deus. Espera aí que o Cristiano ia falar, depois você fala, Cláudio. Ah, não? Você não ia falar, não? Dando a volta, exatamente. Diga, Cláudio. Exatamente. Enquanto você está buscando ali o nirvana, buscando o processo de iluminação, se é um desejo consciente dali, é desejo, dentro do desejo você está completamente equivocado. É abdicar disso que a coisa acontece. Aliás, eu atendi uma vez um adolescente, isso há muitos anos, eu vou chutar aqui 20 anos, que eu atendi um adolescente, que ele dizia, poxa, o que eu quero na minha vida é ser feliz, eu quero ser feliz, mas eu não consigo. Como é que eu faço? Aí eu falei, pare de tentar. Que a gente faz isso, gente. A gente fica ali naquele afã de querer viver o fantástico, o fabuloso, e se compara com o outro, e diz, o outro vive, eu vejo na rede social ele postando. Coitado. Questão de número 828A do Livro dos Espíritos. Lembra que eu já falei dela aqui. O homem simples, porém sincero, está muito mais próximo de Deus do que aquele que finge ser o que não é. Então a gente precisa aceitar a simplicidade. Isso é sincero. E a palavra sincero também vem do grego, que é sem cera. Porque antigamente o povo pegava vaso que tinha imperfeição, botava cera para esconder a imperfeição. A gente faz isso, a gente fica escondendo a imperfeição com argamassa, com cera. E é preciso que a gente aceite as nossas imperfeições, coloque no colo e diga, sarapatel de coruja, eu sei que você vai melhorar um dia. E com isso, com essa amorosidade, a gente abre espaço. Para de lutar contra. E a energia que você estava gastando para lutar contra você mesmo, porque quando você luta contra você mesmo, invariavelmente você perde. A energia que você gasta lutando contra, você vai usar para poder experimentar novos modos de existir. A transformação acontece assim. Olha aí como é importante a autoaceitação, né? Como é importante a gente despertar para a autoaceitação. Aí ela prossegue dizendo assim: aquele que sempre racionaliza todas as ocorrências, encontrando justificativas para os próprios insucessos e erros, teme-se sem estrutura emocional para libertar-se dos conflitos. Olha aí a questão do obsessivo, a questão neurótica da racionalização. A gente faz isso, fica dando justificativa, racionalizando tudo. Sem agressividade nem pieguismo ou ânsia de confissões injustificáveis, desvela-te aos teus irmãos, aos teus amigos, a fim de que eles se descontraiam e se te apresentem como são. Às vezes a gente faz isso. Eu atendo às vezes casos de filhos que vivem um complexo de inferioridade e a gente vai procurar a causa desse complexo de inferioridade é porque o pai ou a mãe se fez tão luz
que fazia com que ele se ofuscasse e olhasse para sua própria sombra. E aí ele se comparava com aquele pai ou aquela mãe tão luz que ele se sentia inferior e não reconhecia o próprio potencial. Às vezes o pai ou a mãe, no afã de querer fazer o bem, de ser um bom exemplo, está atrapalhando a vida da pessoa. Então é preciso que você se permita ser quem você é, para que seu filho ou sua filha, ou a pessoa com a qual você convive, pode ser cônjuge, pode ser amigo, amiga, pode ser colega de trabalho, pode ser o que for, porque ela sinta a vontade para ser quem é. Para que ela possa ser ela mesma. Lembra aquela frase de Maslow que eu sempre repito aqui? Seja você o mais completo você que só você pode ser. Seja você o mais completo você que só você pode ser. É tão difícil a gente fazer isso, né? Pois é, você está sendo verdadeiro, o povo chama você de falso. Transparente demais, né? Diga, Mônica. Opa, ó. Exemplo prático de o que é recalque. Você vai falar uma coisa e esquece. Recalcou. É o inconsciente dizendo, não, você não vai falar disso, não. Acontece, gente. Acontece. Respira fundo que vem. Se vier, você fala. Outro mecanismo de defesa, regressão. A gente faz isso. É a chamada infantilização. Você regride. Você tem uma reação infantil numa determinada circunstância. Bate pezinho, faz bico, menino buchudo. Né? A gente faz isso, a gente tem algumas regressões. A gente passa a ter um comportamento que afetivamente é incompatível com o nosso nível de evolução pessoal, no caso aí da nossa encarnação, desse momento que a gente está vivendo. Então, às vezes a gente faz isso, né? Aí eu lembro daquela música famosa de novela. Paralamas não, como é o nome da banda? As músicas de novela, tudo. Me lembrei. Sou menino e teu amor é o que me faz crescer. Roupa nova! Eu me entrego corpo e alma pra você. Sou menino, ó, eu reajo como criança. É regressão. Outra que é muito, essa é tão gostosinha de cantar. Essa a gente lembra. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Olha aí. É isso aí que a gente faz, né? Regressão. A gente faz isso o tempo todo, né? Então, ela conclui dizendo assim: não pretendas ser o censor das vidas, perturbando os jogos das pessoas com a apresentação das tuas verdades. Se lhe tiras o suporte de sustentação, tens o que oferecer-lhes em termos de comportamento e segurança? Às vezes a gente tira ali da pessoa um calço, um andaime, que está segurando a estrutura toda. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente desestrutura a vida de alguém com essa história de querer ser o super sincero, de querer escancarar ou dizer como é que o outro é ou como deixa de ser, de trazer a verdade, ser o portador da luz, eu que vou dizer para você, vou vomitar em você a verdade, e aí depois você lide com ela aí. E aí a pessoa às vezes destroça a própria vida por conta disso. A gente precisa tomar muito cuidado. Aí ela termina dizendo: vigia-te, pois, e descontrai-te. A gente fica contraído. Aí descontrai-te, deixando-te identificar pelos valores grandiosos e pelas deficiências, assim facilitando aos que convivem contigo o mesmo ato de desvelamento e confiança. Somente, olha que frase maravilhosa para concluir. Somente com pessoas que conhecemos podemos sentir-nos realmente bem. A gente se conhece na relação. E aí, na medida que você se mostra para o outro se sente à vontade para se mostrar para você. E aí a gente vai ser a gente mesmo. Numa relação afetiva, numa relação conjugal, não tem nada pior do que os não ditos. Não tem nada pior do que os tabus. As coisas que não são faladas.
Isso traz tanta dor, isso traz tanto problema, tanta angústia, tanto sofrimento. Então é preciso que a gente abra o coração para poder desvelar-se, para ser quem é e deixar que o outro seja aquilo que é. E esse negócio de dizer que os seus pensamentos são você, não é meio piração, não é isso? São grande parte suas, né? São parte de você. Sim, mas às vezes você... Às vezes pensa coisas que não tem nada a ver. Acontece também. Acontece. Mas Pedro Camilo, meu amigo, palestrante espírita também conhecido, escritor espírita, bem profícuo, fala justamente isso, né? Se você quer saber quem você foi na última encarnação, examine com atenção os pensamentos que você não confessa nem para ser um psicólogo. É uma coisa que bota a gente para pensar, justamente porque a gente às vezes não consegue enfrentar a realidade dos próprios pensamentos. Entendi que os pensamentos não são verdade. Não são verdades, são hipóteses. Pensamentos são hipóteses. Terapia cognitiva comportamental, você aprende a tratar pensamento como hipótese e não como verdade. Veio a opinião do outro, não sei o que, você vai tratar como hipótese. Veio uma situação, de uma hora para outra você foi convidado, vamos para tal lugar, e você pensa, não vai dar certo, não sei o que, aí você vai pegar, será que realmente não vai dar certo ou isso é uma hipótese? Você vai tratar como hipótese. E vai trabalhar dentro disso como hipótese. Aliás, isso é muito terapêutico para a gente fazer para as nossas vidas, aprender a tratar nossos pensamentos como hipóteses e não como verdades. Hipótese que pode dar... Pode ser ou não. Então a gente precisa testar as hipóteses. E aí tem o limite da realidade, né? Aí Joana conclui, aí no caso a gente inverteu, né? Fala primeiro o texto para depois ir para as falas dela, os mantras que ela propõe no início do capítulo. Ela diz assim: a realidade divina desperta-me para que me conheça, assim descobrindo-me e identificando-me. Ou seja, a vida o tempo inteiro está aí nos mostrando quem somos. A gente precisa aproveitar essas oportunidades. Precisa aprender a aceitar e aproveitar as oportunidades. A minha busca já não se veste de ilusão, mas sim de certeza do próximo encontro com a realidade. Estamos fadados a encontrar a realidade. Então, que eu consiga enxergar nessa vida a busca disso. Faz toda a diferença se eu encaro a vida dessa forma. Eu vou me perguntar a cada circunstância em que essa situação que eu estou vivendo me faz me conhecer melhor, me faz ser uma pessoa melhor, me faz despir-me das minhas imperfeições, me faz menos egoísta, menos orgulhoso. Em que é isso que eu estou vivendo me faz ser eu mesmo. Então eu vou despertar para a realidade. Aí ela prossegue dizendo: sou o que sou, caminhando para um ser ideal. Isso é interessante, essa frase também daria um bom seminário. Sou o que sou remete ao nome de Deus, né? Yahvé, Jeová, significa eu sou. Alguns traduziriam como sou o que sou. Então é preciso que a gente perceba que Deus em mim precisa se mostrar. Esse Deus em mim, esse Yahvé, esse eu sou, está dentro de mim e ele se mostra através de mim. Então é isso aí que é um encontro para esse ser ideal. E aí a última frase é: aceito-me e aprimoro-me, a ninguém nada exigindo, a todos amando e a mim deixando-me dominar pela realidade. Que coisa bonita. Forte, importante para a gente, profundo e gostoso para a gente começar a despertar para a realidade espiritual, né? Somos espíritos e precisamos viver como tal. A mensagem era essa. Grande abraço, até a próxima.